Nessa noite eu gostaria de falar sobre conversão a Cristo. O batismo está intimamente relacionado a uma conversão de caminho, de coração, na direção de Jesus. E aqui nós encontramos uma pessoa que estava num profundo conflito religioso. Nós tínhamos aqui esse homem chamado Saulo, que era bastante enraizado no judaísmo, então ele tinha a sua própria religião, ele era um homem zeloso na prática da sua religião, e fazia o melhor que ele podia. Ele era conhecedor exímio das Escrituras, fariseu, autoridade religiosa, enfim, ele tinha todos os atributos de um bom religioso, de um bom judeu, que fazia o melhor dentro da consciência que ele desenvolveu ao longo da vida. Mas o conflito se deve ao fato de que nos dias de Saulo, uma nova religião começou a surgir. E na verdade não foi uma nova religião, foi um caminho, foi fruto de uma experiência que os discípulos de Jesus tiveram. E a partir dessa experiência, o evangelho foi se espalhando e foi alcançando vidas. Mais para frente, isso que começou como um caminho, passou a se chamar cristianismo. Mas na verdade Jesus nunca intentou fundar uma nova religião. Ele quis se dar a revelar no coração de cada pessoa, se fazer conhecido no coração de cada pessoa. E isso estava crescendo nos dias do judaísmo de Paulo, ou de Saulo. E então Saulo não admitia, não é possível. Eu vou lutar contra isso, eu vou combater isso. E eu vou atrás então destes que estão sendo chamados de cristãos. E os prendia. E quando as autoridades decidiam matar esses cristãos, ele dava o voto. Sim, eu concordo. Por quê? Porque ele era uma autoridade. E então, muita coisa aconteceu como resultado desse conflito religioso. Até que num determinado dia, ele estava indo para Damasco com a intenção de prender alguns cristãos. Alguns deles talvez até seriam mortos como outros. Mas no caminho, enquanto ele se dirigia a Damasco, lá na Síria, eis que um resplendor de luz o envolveu. E lá em Atos 26 a Bíblia diz que isto se deu ao meio-dia. E Paulo diz que apesar de ser meio-dia, a luz que se revelou a ele foi muito maior do que a luz do meio-dia. Talvez para nos ensinar que a gente pode ter um certo nível de luz, um certo nível de revelação, mas ainda não é o suficiente. Precisamos de mais. Talvez nós tenhamos um nível de luz que a moralidade dos nossos pais nos ajudou a ter, a possuir, que a escola, que os estudos, que os livros, ok, que a religião, ok, sem nenhum problema. Mas ao meio-dia, diante da maior luz que o mundo podia ter, houve uma luz mais forte, mais intensa, para revelar a cada um de nós, que algo melhor ainda pode ser revelado ao seu coração. Que aquilo que vem dos céus, ele pode resplandecer na sua vida com uma intensidade tão grande, que há de te impactar. E foi isso que aconteceu. Ao meio-dia, uma luz maior do que a luz do sol, o envolveu, e uma voz saiu do meio dessa luz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele caído ali no chão, cegado por aquela luz momentaneamente, e ouvindo aquela voz, ele ficou atônito, ele ficou aturdido, sem saber o que fazer. Para a gente entender então, o que essa palavra significou para Saulo, 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 por que me persegues? Nós precisamos voltar no tempo 1000 anos antes desse evento, para entendermos o que o Senhor estava falando àquele homem Saulo. E voltando então no tempo, 1000 anos, nós vamos nos deparar com outro Saul, porque Saulo do Novo Testamento e o Saul do Antigo Testamento é o mesmo nome no hebraico. É a mesma pronúncia, é o mesmo nome, é a mesma fala. Saulo e Saul, mesma coisa. 1000 anos antes, temos a história então de um Saul e de um Davi. Saul era rei de Israel, e Davi começou a surgir no meio do reinado de Saul. Saul era autoridade, ele era querido, ele era amado. Mas Davi
começou a despontar e começou a vencer as batalhas e a guerrear e ser bem-sucedido, porque a mão do Senhor era com Davi. E Saul, quando ouviu um cântico das mulheres dizendo: 10 milhares Davi matou na guerra, e Saul matou milhares, ele pensou: opa, eu sou o rei, e está surgindo um jovem, cujas mulheres estão vendo que ele é melhor do que eu, que ele é mais poderoso do que eu. E então, movido por um extremo ciúmes, ele começa a perseguir Davi. E tem um momento que ele procura encravar Davi na parede, e tenta, e Davi foge. E aí depois Saul vai atrás dele, e Davi foge. Perseguindo. E Davi do outro lado, inocente, puro, ingênuo até, mas a mão do Senhor estava com Davi. Até que Davi, num determinado momento, de longe, esse texto está em 1 Samuel 26, versículo 18, disse mais: por que persegue o meu Senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Davi gritou, dizendo: Saul, por que me persegues? Parafraseando, é praticamente a mesma frase, 1000 anos antes, Davi, em relação ao rei Saul, dizendo: Saul, ó rei, por que o Senhor me persegue? O que eu te fiz? Que mal há em minhas mãos? E então Jesus, 1000 anos depois, falando agora com uma pessoa diferente, mas de mesmo nome, em língua hebraica, diz: Saul, Saul, por que me persegues? Qual foi o impacto dessa palavra na vida de Saulo, que conhecia as Escrituras? Ora, Saulo, conhecedor das Escrituras, certamente havia se identificado não com um Saul maldoso, com um Saul perseguidor. Durante toda a vida, Saulo se identificou com um bonzinho, porque essa é a nossa tendência. A gente vê uma história e a gente se identifica com a pessoa boa. Que impacto causaria na sua vida se de repente o Senhor chegasse para você e, em vez de te comparar com Pedro, Tiago e João, te compara a Judas? Que impacto essa palavra traria sobre a sua vida se, em vez de te comparar entre os dois irmãos, Abel e Caim, talvez você tenha sempre se visto: eu sou o Abel da história, eu sou puro, eu sou inocente, eu apresentei diante de Deus o melhor, e de repente vem uma palavra que diz: não, você não é o Abel, você é o Caim da história, você é quem mata, você é o homicida, e você é o quem persegue. Que impacto que essa palavra produziu no coração daquele Saulo religioso. Certamente ele pensou: gente, esses anos todos, nunca podia imaginar que da história entre Saul e Davi, eu que sempre pensei ser o Davi, inocente, puro, de repente vem Jesus e diz que eu sou Saul. E esse é o impacto do Evangelho. E essa é a diferença da experiência com Jesus e da experiência com uma religião. Quando eu tenho uma experiência meramente com a religião me traz uma impressão de que eu tenho uma auréola sobre a cabeça dizendo: você é bonzinho, você dá esmola, você ajuda, você vai para a igreja, você é fiel aos domingos. E praticamente a religião, ela traz para a gente uma auréola de santidade, de retidão. Mas sabe o que o Evangelho faz? Primeiro ele te derruba. Primeiro ele desfaz toda a falsa impressão de que nós somos bons. Porque se nós nos vemos como bons, nós nunca precisaríamos de água para nos lavar. Se nós nos consideramos limpos e puros, melhor marido, melhor pastor, melhor ovelha, melhor esposa, melhor funcionário, melhor patrão, para que me lavar? Não sou sujo, não tenho nada que possa me desabonar.
E na verdade, o que Saulo precisava não era de mais alguém que dissesse: ó, você é um bom judeu, você é fariseu da tribo de Benjamim, ó, como você faz jejum, ó, como você faz isso e aquilo. Não, ele precisava de alguém que revelasse a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira realidade interna, que os olhos humanos não conseguem ver, não conseguem perceber. Ele precisava de um impacto que realmente pudesse trazer para fora a verdadeira realidade e a verdadeira natureza. Olha, você não é o Davi da história, você não é o Abel da história, você não é o Pedro, Tiago e João da história. Saul, por que você me persegue? E é nessa hora que as nossas vaidades começam a ser expostas e a gente fica envergonhado. É nessa hora que a nossa violência, nossa ira de dentro de nós, incontida muitas vezes, e que se expressa através de palavras duras, que ferem mulher, ferem marido, ferem filhos, ferem amigos, ferem os colegas. É nessa hora em que o Evangelho nos ilumina com uma luz mais forte do que a luz do meio-dia e expõe as áreas obscuras, as áreas escuras da nossa vida, os porões da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho não te eleva a princípio, primeiro ele te derruba, porque se você não for derrubado pelo Evangelho, você nunca vai se reerguer de verdade. E se ele nunca revelar de verdade quem nós somos, e se nós continuarmos enganados até o último dia da nossa vida, quanta gente que a gente visita no hospital, e posso dizer isso ao longo destes anos todos, como pastor, visitando pessoas no hospital nas últimas horas, quanto arrependimento, quanta vontade de voltar no tempo, quanta vontade de reconhecer aquilo que você pode reconhecer hoje. Se você tiver uma experiência com este Jesus que te derruba do cavalo e que revela uma luz muito mais forte do que a luz a que você chegou, com toda a sinceridade que você possa ter tido ou vivido durante a sua vida. Então, queridos, conversão, em primeiro lugar, é assentar-se na cadeira certa. E essa cadeira é a cadeira do vilão, não é o do bom moço. Se você quer se converter, você precisa se assentar na cadeira certa. E foi isso que Jesus fez. Você não é o Davi da história, você é o Saul. E você me persegue, como Saul perseguia Davi, movido por quê? Por inveja, por ciúmes, por ódio, por amor ao posto, por amor à posição, por amor ao ego, por amor às vaidades. E nós não somos diferentes de Saul, e nós não somos diferentes de Saulo, e todos nós precisamos da mesma consciência, da mesma verdade e da mesma revelação. Mas para isso você precisa permitir que o Evangelho te coloque no assento certo. E o assento certo não é o assento que você vai viver a vida toda, mas nesse momento você precisa se assentar neste assento e dizer: eu não estou mais na cadeira de Moisés ou do bom moço, eu estou na cadeira do vilão, no banco dos réus, e preciso da graça. E o Senhor continua dizendo: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Tem uma tradução mais, com uma linguagem que dá para a gente entender melhor. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Um aguilhão é um espeto de ferro ou de bronze, ou até mesmo de prata, que o carroceiro fustigava o boi para dirigir, para dizer: vai, anda. Mas às vezes ele pegava um boi mais selvagem, mais violento, e esse boi ficava dando coice. Mas quanto mais ele resiste, quanto mais ele recalcitra, mais ele se fere, mais ele se machuca. E além do Senhor, então, naquele caminho, revelar o verdadeiro Saul que havia em Saulo,
sua natureza perseguidora, o Senhor revelou também as crises de consciência pelas quais aquele Saulo havia passado. Sabe o que é crise de consciência? É quando você é atraído por Deus em algum momento da sua vida, mas de repente você para e pensa melhor e fala, deixa para lá, não é Deus falando comigo não. Aí de repente alguém te convida para um culto como esse, para assistir um batismo. Eu fui lá só para assistir o batismo de um convidado e de um amigo. E de repente você não consegue perceber que é Deus te chamando. Não para mudar de religião, mas para ter um encontro que ilumine realmente a sua vida. E que faça com que você perceba que os motivos pelos quais você tem andado em tropeço, tem uma causa. Que quando o Evangelho ilumina, você descobre. Mas às vezes, como Saulo, chegou naquele dia diante daquela luz, e o Senhor falou, Saulo, você está recalcitrando, você está resistindo. Quantas vezes eu quis te atrair? Quantas vezes eu me postei no teu caminho e você não me viu? Quantas vezes eu te atraí por através de uma pessoa, de uma circunstância, de uma porta, e você resistiu, porque a sua religião, não, a minha religião é o meu Deus, a minha religião, enfim, e você está recalcitrando com os aguilhões. Eu acredito que a experiência mais forte que ele teve foi diante de Estevão, um cristão, que ele votou para apedrejar. Na sua ignorância, ele voltou sim, vamos apedrejar Estevão. Só que o que ele viu em Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, e Saulo era testemunha, as pedras vinham, e quem é que nessa hora da morte, talvez a hora mais angustiante da vida, a hora mais caótica da vida, Estevão falou em voz alta, eis que eu vejo os céus abertos, e o Pai no trono, e Jesus em pé à direita do Pai. Quem é que no momento da crise está vendo algo como Estevão via? E isso é algo que a religião não pode dar, mas um relacionamento sim. Quem é que na hora da crise, do medo, da pedrada chegando na cabeça, no corpo, em tudo quanto é lugar, ele está vendo os céus abertos? E Saulo está ouvindo, e Saulo está ouvindo, e Saulo está ouvindo. E quando de repente está chegando a última pedra fatal, Estevão diz, Pai, que eles sejam perdoados, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ele reproduziu as palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E eu tenho a plena convicção de que esse testemunho impactou de tal maneira Saulo, porque talvez ao longo da vida toda ele pensou, puxa vida, eu sou religioso durante toda a vida, mas eu nunca vi alguém em meio a pedras, ver o céu, ver Deus, ver Jesus de pé ao lado dele, e eu nunca vi alguém, a minha religião não me permitiu ver isso, de alguém que foi tão transformado pelo Evangelho, que mesmo levando pedras injustas, disse, Pai, que nenhum deles seja condenado, perdão sobre todos eles. Saulo, você continua resistindo à sua consciência, mesmo diante de um testemunho tão lindo. Dura coisa para ti, e quanto mais você recalcitra, mais você se fere. Meu amado, hoje eu quero dizer que você tem uma oportunidade de deixar Jesus iluminar seu coração. E eu não estou falando uma oportunidade de você mudar de religião, mas de você mergulhar numa relação mais profunda com Jesus, que lhe permita ter os seus olhos abertos, a fim de que a sua vida nunca mais seja a mesma. Então diga para o seu vizinho com muito carinho, sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. E aí sabe o que aconteceu? Diante desta luz tão maravilhosa, Saulo ficou cego por 3 dias. Nada viu para fora dele, mas tudo viu para dentro dele. E eu creio que no momento que aquela luz foi tão forte,
que o Senhor permitiu que escamas protegessem a sua visão, para que ele não ficasse cego permanentemente. Mas apenas por 3 dias, para que nada ele pudesse ver para fora dele, mas tudo pudesse ver para dentro dele. Porque, queridos, depois que a gente é impactado por essa mensagem, de que a gente não é o Davi da história, mas que a gente é o Saul perseguidor, que a gente não é o Abel inocente, mas é o Caim homicida, e depois da gente descobrir que a gente não tem nada a ver com Pedro, Tiago e João, mas tem tudo a ver com o Judas traidor, então a gente tem muito que olhar para dentro. Então a gente tem muita introspecção a fazer, porque isso implica na eternidade. Então naqueles 3 dias, sem ver nada para fora, mas tudo para dentro, talvez o filme da vida tenha lhe passado diante dos seus olhos. Meu Deus, como é que eu dei voto para matar os cristãos? Como eu fui cego ao não amar a minha esposa? Como eu fui cego ao não perceber os valores do meu marido? Como eu fui cego pelo dinheiro, pela avareza? Não brinquei com meus filhos, não estive com eles. Como eu fui cego naquele dia, naquela hora em que estava no trânsito, e ali o sangue subiu a cabeça, e eu agredi alguém. Como eu pude fazer o que eu fiz? É o filme que passa. É a nossa vida que passa diante dos nossos olhos espirituais. Quando temos a capacidade pelo Espírito de olhar para dentro e perceber: ó, quão miserável eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é conversão. Isso é conversão. Então naqueles 3 dias, sem comer, sem beber, e sem nada enxergar para fora dele, embora tudo enxergando para dentro dele, ele teve uma visão enquanto orava, e ele viu um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos, para que ele recobrasse a vista. E isso está descrito em Atos 9. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. O que estamos fazendo aqui hoje não é nada mais, nada menos do que aquilo que aconteceu nos tempos bíblicos. E a alegria daqueles dias é a mesma de hoje. Mas só desce a estas águas quem de alguma forma, em algum momento, foi impactado por essa palavra. Olha, você precisa de salvação, porque a tua religião não salva, as tuas boas obras não salvam, sua condição de bom moço ou boa moça não são suficientes para mudar a sua natureza. Somente esse arrependimento genuíno, fruto de um quebrantamento diante de Deus. Senhor, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, salva a minha vida, porque do jeito que eu estou perdido. E então cego ali orando, viu aquele homem entrando, e aí Ananias entrou e o chamou de irmão. Saulo, estou aqui para orar por você. E orando por ele, ele foi cheio do Espírito Santo, as escamas caíram dos olhos. E é isso que eu desejo para você, de todo o meu coração, que ao sair deste culto, as escamas caiam dos seus olhos, e você possa refletir na descida da rampa, ao entrar no seu carro, ao chegar na sua casa, olhos abertos para perceber: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Eu preciso de um encontro com Jesus. Eu não preciso de um encontro com mais uma religião. Eu preciso de um encontro profundo com Jesus, que abra meus olhos, que revele o Saulo que existe em mim.
e que revele uma luz muito mais forte do que a luz que eu consegui obter durante toda a minha vida. Para que de fato a minha vida, não só no presente século, mas no vindouro, possa ter o impacto da eternidade, em nome de Jesus. Então, queridos, o que é conversão? Conversão é assentar-se na cadeira do vilão. Conversão é quebrar a resistência da consciência. Em último lugar, conversão é morrer para o velho homem no batismo nas águas. É morrer para a velha natureza no batismo nas águas. É morrer para a velha experiência de vida, onde você desce as águas dizendo: eu quero ter meus pecados lavados para a glória do nome do Senhor Jesus.